Lendo Srila Prabhupada Lilamrita, 6º volume, capítulo A Vontade na Índia. As caminhadas matinais de Prabhupada eram quase sempre repletas de conversação sobre administração. Ele mostrava como os devotos podiam evitar de serem enganados, como podiam poupar e arrecadar dinheiro, como manter o tempo limpo e assim por diante. Essas conversas eram dirigidas a indivíduos específicos que caracterizavam-se pelas críticas. Portanto, às vezes as caminhadas matinais eram tensas. Certa manhã, Gunarnava convidou Prabhupada a conhecer nova banca de livros. Em seu esforço sincero para agradar Prabhupada, os devotos haviam montado uma banca de livros bem no hall de entrada do templo. Havia prateleiras com iluminação interna, uma brochura de amostras e um balcão de vendas. A demonstração da banca de livros foi um triunfo para os dirigentes do templo. As luzes funcionavam e os livros de Prabhupada estavam bem arrumados. O secretário do GBC encarregado de Vrindavana, Gopal Krishna, também estava presente e dizia a Srila Prabhupada que na realidade o templo estava um primor e que agora as coisas iam bem. Enquanto Gopal Krishna, Akshayananda Swami, Gunarnava e outros apresentavam todos os detalhes da banca de livros, Srila Prabhupada mantinha-se calado. De repente ficou agitado. Vocês dizem que tudo é primoroso, disse ele. Mas veja o que é de quinta categoria, vejam só. Ele bateu com a bengala no chão e depois ergueu-a para cima apontando. Eu andei 12.000 quilômetros para informar-lhes sobre um ninho de passarinho. Todos os devotos ali reunidos, ao olharem para cima, puderam ver um grande ninho de passarinho dentro do candelabro. Pássaros faziam ninho ali, em meio à palha em abundância. Todavia, até agora, ninguém percebera aquela presença suja e repugnante. Srila Prabhupada explicara em suas cartas e livros que um dos deveres do mestre espiritual é expor as falhas de seus discípulos, mesmo que seja apenas uma pequena falha. E o discípulo qualificado considera-se carente de conhecimento espiritual, sempre sentindo-se um tolo perante seu mestre espiritual. Portanto, ele considera as críticas do mestre espiritual como sendo misericórdia. Certo dia, Srila Prabhupada estava em reunião com os líderes do templo. Eles queriam ideias práticas e não rasgos de sentimentos. Reclamou sobre esbanjamento de dinheiro em Vrindavana e agora também em Bombaim, onde a construção mal começara. Vocês esbanjam dinheiro aqui, Suraba esbanja dinheiro lá, disse ele. Que planos vocês têm para impedir isso? Que farão? Ninguém sabia o que dizer. Houve um longo silêncio. Finalmente Akshayananda tomou coragem. Tornar-nos-emos conscientes de Krishna. Sugestão em prática, exclamou Prabhupada. Akshayananda Swami vivia na expectativa de que caísse um raio. Mas aquilo não o impedia de querer estar com Srila Prabhupada. Numa caminhada matinal, Prabhupada mencionou que o clima em Vrindavana era muito duro, tanto no verão quanto no inverno. Disse que no inverno às vezes fazia frio e chovia ao mesmo tempo. Mas Prabhupada, disse Akshayananda, mesmo que chova excremento, urina, pus e sangue do céu, ainda assim devemos permanecer em Vrindavana. Srila Prabhupada deu um sorriso quase malicioso e disse, Oh, você está guardando a chuva? Os devotos caíram na gargalhada. Em outra ocasião, Akshayananda Swami perguntou, é verdade que se diz no Shastra que quem defeca uma vez por dia é um yogi? Quem o faz 2 vezes por dia é um bogi, disputador dos sentidos, e 3 vezes ao dia um rogi, pessoa doente. Sim, disse Prabhupada e continuou caminhando. Após um momento acrescentou,
Mas não tente defecar uma vez ao dia. Acha! Respondeu Akshananda. Srila Prabhupada sorriu. Você acha que defecando uma vez por dia será um yogi? Harisauri tivera pouco contato pessoal com seu mestre espiritual, mas certo dia em Vrindavana, Prabhupada mandou chamá-lo, para chamar-lhe a atenção para uma séria discrepância. Na qualidade de comandante de templo, Harisauri pedia a um velho que não comesse perante a deidade do templo. O velho ficara perturbado e um jovem bengali o defendera, gritando para Harisauri que ele não tinha direito de criticar ninguém no templo. Harisauri procurara ignorá-lo, mas o jovem bengali continuava gritando e ameaçando jogá-lo para fora do templo e cortar-lhe a cica. Harisauri acabara torcendo o braço do jovem e mandando Chautidar, o guarda do templo, atirá-lo na rua. Srila Prabhupada logo ficou sabendo do incidente e mandou chamar Harisauri. Que inauspicioso, pensou Harisauri. É a primeira vez que meu mestre espiritual manda me chamar e tem que ser para falar desse incidente chato. Prabhupada não o repreendeu imediatamente, senão que primeiro quis ouvir sua versão do acontecido. Harisauri, entusiasmado com a oportunidade, pôs-se a contar toda a história. Ao mencionar que o velho pedira para falar com uma autoridade e que ele lhe dissera que era o comandante do templo, Srila Prabhupada interrompeu. Prabhupada lançou um olhar penetrante para seu discípulo. Comandante de templo não significa comandante em chefe. Onde você ouviu isso? A respeito de comer praçada perante deidade. Harisauri ficou embaraçado porque não conseguiu lembrar-se de uma referência exata. Bem, acho que li isso em um de seus livros, Srila Prabhupada, disse ele. Prabhupada olhou para ele de novo. Ele pôde compreender o erro de ignorância de seu discípulo. Devido à inexperiência do rapaz na Índia, ele não percebera as sérias consequências que seu ato poderia acarretar. Na realidade, devido à delicada relação entre os devotos da ISKCON e os habitantes de Vrindavana, ele deveria ter tolerado o abuso. Cometer um erro de ignorância, mas a ignorância não desculpava seu erro. Isso é uma grande ofensa, disse Prabhupada. Ele sairá por aí dizendo muita gente que os estrangeiros enxotaram no templo. Isso não é nada bom. Prabhupada olhou gravemente para Harisauri. Agora descubra onde mora esse homem e traga-o aqui de volta. Convide-o a voltar. Harisauri esforçou-se ao máximo o dia inteiro procurando o jovem bengali, o qual, segundo ouvira dizer, estava hospedado num hotel em Mathura. No entanto, não teve êxito. Frustrado, ele regressou ao templo e, assim que ele chegou, um devoto veio chamá-lo, pois Prabhupada queria vê-lo. Oh, não, pensou ele, agora Prabhupada vai ficar zangado mesmo. Harisauri entrou no quarto de Srila Prabhupada, que estava repleto de convidados. O rapaz está aqui, disse Prabhupada. E quando Harisauri olhou para trás, viu o jovem bengali. O rapaz sorriu e disse, Hare Krishna. Eles abraçaram-se e puseram-se a trocar desculpas entre si. Então dê-lhe algumas frutas, disse Prabhupada a Harisauri, apontando para uma cesta de frutas a um canto do recinto. Em seguida ele dispensou-os e continuou a pregar para os outros presentes no quarto. O desentendimento estava liquidado,
mas fora o propósito de Prabhupada que amolecer o coração do jovem bengali e retificara um incidente volátil. Uma das discípulas de Prabhupada em Vrindavana, que também obteve o benefício de suas críticas, foi Daivi Shakti, a responsável pela limpeza dos cômodos de Prabhupada. Outros ajudavam-na, mas ela era a supervisora. Ao perceber um vidro que não fora polido, Srila Prabhupada perguntou quem fazia a limpeza, e seu servo replicou, Daivi Shakti. Ela tem que fazer tudo, replicou Prabhupada. Aquilo não podia ser comparado em absoluto a alguma de suas pesadas críticas aos administradores do templo. Mas Daivi Shakti tomou como uma indicação de que deveria tornar-se muito mais atenta aos detalhes de seu serviço. Kishore Devi Dasi, a cozinheira das deidades, fez perguntas a Srila Prabhupada sobre determinados aspectos de seu serviço. Ele aconselhou a cozinhar para Krishna como se fosse para um rapaz com muito apetite. O prato de Krishna deveria ser servido com 10 puris, 4 chapatis, bastante arroz, 2 samosas, 2 cachores, 2 vadas e 2 de cada doce feito. Tudo deveria ser servido quente. Então agora você tem que ensinar a todos como cozinhar, disse ele. Transmite a todos o que ouviu e aprendeu. Toda tarde Kishore trazia uma guirlanda para Srila Prabhupada. Para torná-la fresca, ela borrifava-lhe água. Nos primeiros 2 dias, Prabhupada não disse nada, mas no terceiro dia comentou, leve-se embora, porque põe água dessa maneira, é muito desagradável. Vishal tinha o costume considerado excêntrico por outros devotos de pôr-se de pé ao portão e recitar versos sânscritos em voz alta enquanto Srila Prabhupada passava. Certa manhã, Prabhupada aproximou-se do portão com um humor de trovão e, como de costume, Vishal adiantou-se recitando versos. Por que você não faz algo de útil, disse Prabhupada. Afaste essa água do caminho. Srila Prabhupada provava diariamente o que se cozinhava na casa de hóspedes, dando sugestões frequentes para melhorar a qualidade dos pratos. Todo dia, Nava Yogendra trazia um prato do restaurante para Prabhupada provar e ia anotando os comentários de Prabhupada sobre as preparações. Em seguida, os cozinheiros tentavam aprimorar o prato, observados nas observações de Prabhupada. E o mesmo acontecia com cada departamento. Até quando passeava de carro, Prabhupada perguntava, vocês estão trocando óleo regularmente? Vocês lubrificam o carro e fazem revisões periódicas? Os outros templos eram lares longe do lar, disse Prabhupada, mas Vrindavana era o lar. Contudo, aqueles que desejavam ali viver com ele tinham que passar pelo teste de sua constante inspeção e de suas críticas agudas. Era uma questão de aceitar o trabalho árduo e austeridade. E austeridades especiais significavam bênçãos especiais. Quando um devoto pediu-lhe dispensa de seus deveres em Vrindavana para cuidar de uma fazenda no Ocidente, Prabhupada lhe disse que nem mesmo a administração de 20 fazendas seria tão importante quanto permanecer em Vrindavana. Os que perseveravam acabavam encarando todas as dificuldades como néctar, tal como expressara Bhaktivinoda Thakura.
Quando surgem dificuldades em meu serviço, encaro-as como fontes de felicidade. Em Radhastami, Srila Prabhupada assentou a pedra fundamental de um grande prédio de Gurukula adjacente ao Krishna Balarama Mandir. Ele disse que depois de construído o prédio deveria acomodar 500 alunos de todas as partes do mundo. Por intermédio do esplendoroso templo da casa de hóspede e em breve do Gurukula, Srila Prabhupada pretendia atrair o máximo de pessoas possíveis para o refúgio de Krishna em Vrindavana. Para este fim, ele estava disposto a sacrificar tudo, inclusive sua pacífica função de escritor. E para esse mesmo fim, ele também exigia que seus discípulos se sacrificassem. Na manhã seguinte, com Brahmananda Swami e Pushta Krishna Swami mancando, Prabhupada saiu para dar sua costumeira caminhada matinal, tratando, porém, de poupar seu joelho machucado. Novamente discutiu com os discípulos se deveria seguir para Nairobi ou voltar para a Índia. Chavana, presidente da ISKCON em Nairobi, argumentou que Prabhupada deveria ir a Nairobi, onde os devotos aguardavam sua visita com tudo muito bem organizado. Se Prabhupada cancelasse a visita agora, provavelmente demoraria um bom tempo até sua volta. No entanto, outros devotos argumentavam que ele estava fora de cogitação, pedir a Srila Prabhupada para prosseguir a viagem. Após aquele traumático acidente, ele deveria ir diretamente a Bombaim. Prabhupada ouviu ambas as opiniões, mas o que mais o afetou foi a possível frustração dos devotos de Nairobi, e não a necessidade dele recuperar-se após o acidente. Portanto, decidiu ir para Nairobi. Porém, após apenas poucos dias em Nairobi, Prabhupada ficou ansioso para regressar à Índia. Chegavam até a ele relatórios sobre as falhas administrativas em Bombaim e sobre o roubo de material de construção da propriedade por intermédio de uma conspiração que envolvia os operários, dono do depósito e os choukidars, os guardas. Ao ficar sabendo disso, Srila Prabhupada ficou tão melancólico que parou de traduzir, parou até de comer. Embora estivesse a milhares de quilômetros de Bombaim, sentia dor mais do que qualquer dos devotos de lá. De fato, muitos deles nem sequer sabiam da ocorrência do roubo. Quando Brahmananda Swami perguntou a Prabhupada por que ele não estava comendo, este replicou: "Como posso comer se meu dinheiro está sendo roubado?" Bombaim, 1º de novembro. O avião de Srila Prabhupada proveniente de Nairobi chegou a Bombaim a 1h da madrugada. Apesar de tão cedo, ele foi recepcionado no templo por um grupo de membros vitalícios mais íntimos, discípulos e até alguns arrendatários do terreno. Perante o grupo reunido agora em seu quarto, ele revelou que sofreram um sério acidente, chegando a mostrar-lhe a cicatriz no joelho. Disse sentir-se aliviado de estar de volta. Numa carta de Bombaim escreveu: "O acidente foi grave, mas ainda assim Krishna me salvou. Talvez eu fique aqui por algum tempo para concluir a construção de nosso templo neste terreno." ISKCON de Bombaim era o escritório de Srila Prabhupada. Ele logo pôs-se a trabalhar. Despediu o engenheiro, responsabilizando-o pela obra medíocre e lenta e pelos materiais de construção roubados. A princípio, Prabhupada tentara evitar de contratar uma companhia de construção, deixando Surabhi como supervisor de todo o projeto e distribuindo o trabalho em diversos biscateiros. Mas não estava dando certo.
Srila Prabhupada queria que algo mudasse, mas não havia alternativa nítida nesse sentido. Adotamos a consciência de Krishna em busca de uma vida de bem-aventurança eterna, disse ele a Surabhi. Mas ao invés de bem-aventurança eterna, estamos sofrendo ansiedade eterna. Ele conclamou Surabhi, Giriraj e outros a fazerem algo. Certo dia, um membro vitalício, que era engenheiro civil, visitou o local e disse a Srila Prabhupada que o templo e o hotel poderiam ser concluídos facilmente em 6 meses. Então Prabhupada ralhou com Surabhi, que dissera que o prazo de 6 meses não era suficiente. Agora estou perdido, pensou Surabhi. Vou ficar sem serviço. Então outro membro vitalício, o Sr. Omkar Prakash Dhir, engenheiro-chefe da SCC, uma das maiores e mais famosas companhias de construção da Índia, veio ao festival domingo e examinou a obra. Aterrado com a má qualidade da obra, ele disse que, após 2 ou 3 anos, ela estaria caindo aos pedaços. Giriraja, impressionado com a ideia de contratar a maior e mais competente firma de construção de Bombaim, falou com Prabhupada, que também mostrou interesse na ideia. A princípio, Surabhi ficou ressentido pelo fato de a obra ter sido tirada de suas mãos, mas após encontrar-se com o Sr. Dhir, também passou a gostar da mudança proposta. Agora, a assinatura do contrato com a ECC, o Sr. Dhir apresentou um organograma que mostrava cada fase da obra e seus respectivos prazos de conclusão. Srila Prabhupada ficou satisfeito com os métodos profissionais da empresa, a despeito do custo mais alto, mas a obra seria executada da maneira mais profissional e rápida possível. Isso era o mais importante. Prabhupada ficou em Bombaim durante quase todo o mês de novembro e a construção progredia a passos largos. Estava fora de cogitação eliminar certos detalhes da obra para poupar um pouco de dinheiro, explicou Prabhupada a Surabhi. O templo tinha que ser uma linda joia, para que pessoas de toda a Índia viessem para morar ali. Durante a construção de Vrindavana, Prabhupada enfatizara: por que tanto? Por que não mais simples? Mas agora ele enfatizava: por que não mais? O templo devia ser opulento e ornamentado, com mármore por toda parte. O hotel deveria ser o mais requintado, com aposentos belamente mobiliados e um elegante restaurante. E o prédio do teatro, com seu sistema de refrigeração, devia ser um dos melhores em Bombaim. Por que não mármore nos assoalhos? Perguntou Prabhupada, falando sobre os quartos do hotel. Sairá muito caro, disse Surabhi. Não se preocupe com o dinheiro, disse Prabhupada. Podemos colocar mármore no assoalho? Então façamos isso. Surabhi o fez, mas tentou poupar dinheiro colocando uma pedra mais barata nos corredores do hotel. Ao ver isso, Prabhupada ficou insatisfeito. Disse que tudo deveria ter sido de mármore. O capital para a construção de Bombaim vinha principalmente da venda de livros nos Estados Unidos, da qual Srila Prabhupada recebia relatórios regulares. Em 18 de novembro, Rameshwar enviou um telegrama como alguma das boas novas. 1 milhão de exemplares da BTG de volta ao Supremo, recém-impressos, devotos em êxtase, prometem distribuir todas dentro de um mês. Bhagavad Gita espanhol saindo da gráfica e levando centenas de milhões a vossos pés de lótus. Tudo possível apenas por vossa misericórdia. Quando o presidente do templo da ISKCON de Denver escreveu perguntando se podia iniciar um negócio de joalheria,
Srila Prabhupada respondeu-lhe desaprovando a ideia. Porque eles estão fazendo negócio, isso cria uma massa atmosfera. Façamos um único negócio, venda de livros, isso é tudo. Basta vocês virarem carmes no mundo dos negócios para sua vida espiritual ficar prejudicada. Nunca mais incentive esses negócios. Fazer negócios em vez de Sankirtana não é nada bom. Sankirtana é ótimo, mas os grihastas podem fazer outros negócios, apenas com a condição de que deem pelo menos 50%. Mas Sankirtana é o melhor negócio. Prabhupada imaginava que a distribuição de livros poderia não apenas financiar a construção de Bombaim, como também poderia ajudar a concretizar seus planos ainda mais ambiciosos para Mayapur. Além de ser um bom negócio, a distribuição de livros era a melhor pregação. Aquela era a fórmula de Prabhupada. O dinheiro americano combinado com a cultura espiritual da Índia. E ele incentivava Rameshvara a estimular o Sankirtana nos Estados Unidos, segundo esse princípio. Os Estados Unidos têm dinheiro, portanto, assim funciona a cooperação entre cegos e aleijados. Isso melhorará as relações entre Índia e os Estados Unidos. Na próxima oportunidade que eu tiver de me encontrar com Indira Gandhi, informar-lhe-ei sobre a quantidade de moeda estrangeira que está sendo enviada. Após receber sua alentadora garantia de que, à medida que a distribuição de livros aumentar, a quantia enviada pela BBT também aumentará, passaremos agora a pensar num projeto em Kurukshetra e no projeto de Jagannatha Puri. Por enquanto estamos gastando dinheiro na Índia, mas dentro em breve gastaremos dinheiro em toda parte. Isso realçará imensamente a posição espiritual dos americanos. Permaneça sempre dependente do Guru e de Krishna, que seu progresso estará sempre garantido. Srila Prabhupada dizia que as viagens constantes estavam tornando-se cada vez mais inconvenientes. O motivo para seu regresso à Índia. Mas ele não pensava em parar de viajar. Se não viajasse, seu movimento perderia seu dinamismo e vitalidade. Portanto, apesar das inconveniências, ele estava preparado a continuar viajando. Os discípulos nunca paravam de convidá-lo a viajar e recentemente Pushta Krishna Swami pedia-lhe que viesse à África do Sul. Tendo Prabhupada aceitado o convite de Pushta Krishna, esse rapidamente programou 10 festivais e outros compromissos em Durban e Johannesburg, cobrindo um período de 3 semanas em outubro. Os devotos da ilha predominantemente hindu de Maurícios também solicitaram a visita de Prabhupada, mencionando que o primeiro-ministro desejava encontrar-se com ele. Prabhupada concordou. Saindo de Vrindavana, fazendo ligeiras paradas em Delhi, Ahmedabad e Bombaim, ele voou para rumo à África. Maurícios, 1º de outubro de 1975. Aliviado da administração, agora Prabhupada estava mais à vontade para dar as palestras para grupos de pessoas interessadas. A recepção da imprensa e dos ministros do governo de Maurícios foi boa, mas a maioria das perguntas do público refletiu uma falta de interesse sincero em conhecimento espiritual. É necessário ser vegetariano? A alma está vinculada com a terceira visão? O senhor parece dogmático. Alguma dúvida em sua filosofia? Não obstante, as pessoas eram respeitosas e consideravam Prabhupada um importante líder e autoridade espiritual. Ele passou uma semana ali.
Durban, 5 de outubro. Aquela era a primeira visita de Prabhupada à África do Sul. Fazia 2 anos que os devotos lá tentavam conseguir um visto para ele, mas o governo desconfiava de missionários estrangeiros. Portanto, os atrasos burocráticos demoraram meses. Os devotos tiveram até que enviar cópias dos livros de Prabhupada para serem inspecionados por funcionários do governo. Durante uma semana, todas as noites, Srila Prabhupada deu palestras para multidões de pelo menos 1000 pessoas. A maioria hindus, mas também muitos brancos. Após a palestra de Prabhupada na Universidade de Durban, em Westville, um membro da faculdade tentou depreciar a palestra, declarando: "Bem, isso é apenas conceito hindu." Repetiu vezes. Srila Prabhupada tentou explicar que os princípios da consciência de Krishna eram universais e científicos. Mas o homem continuou replicando que aquilo não passava de cultura hindu. O Dr. S.P. Oliver, reitor da universidade, simpatizou com a apresentação de Prabhupada e, após a palestra, teve uma longa conversa com ele. "Acho que o senhor está totalmente correto", começou o Dr. Oliver. "Mas pouquíssimas pessoas esta noite aprenderam o que o senhor tentava explicar, que esta é uma realidade científica." Joanesburgo, 12 de outubro. A chegada de Srila Prabhupada ao aeroporto de Joanesburgo foi culturalmente extraordinária para a África do Sul. Homens brancos prostrando-se perante um indiano. Os devotos haviam conseguido um Mercedes-Benz amarelo emprestado e estacionaram no local reservado a ministros de Estado e outros dignatários. Ninguém objetou. Enquanto Srila Prabhupada chegava, devotos atiraram pétalas de flores e alguns jovens espectadores europeus curvaram-se e membros da polícia, impressionados com todo o protocolo, saudaram Srila Prabhupada e foram respeitosamente abrir a porta de seu Mercedes. Como em Durban, a frequência das palestras de Prabhupada foi boa. Ele estava ávido para que seus livros fossem vendidos durante esses programas e ia às bancas de livro, perguntava aos discípulos: "Eles estão comprando os livros?" Seu interesse era que os europeus e não os hindus comprassem os livros. Prabhupada pronunciou-se vigorosamente contra a discriminação racial, mas ao contrário de Mahatma Gandhi, que estivera aprisionado na África do Sul em virtude de seus francos pontos de vista, Prabhupada falava com base da autoridade das Escrituras. "Que negócio é esse de branco e preto?" disse ele. "Isso é um disparate. É um conceito corpóreo de vida." Na África do Sul, semelhantes declarações seriam normalmente consideradas como política estouvada. Todavia, todos apreciaram Srila Prabhupada, pois ele falava de um nível puramente espiritual. Rida, um dos discípulos de Prabhupada na África do Sul, perguntou-lhe em particular como deveria lidar com o preconceito racial em Joanesburgo. "Harinama Sankirtana em massa", disse Prabhupada. Era a única solução. Quando Rida indagou se poderia iniciar uma comunidade rural, Prabhupada replicou: "Não fique tão ansioso para mudar-se para o campo. A pregação está nas cidades." Disse que estava muito satisfeito com o que seus discípulos haviam feito na África do Sul em tão pouco tempo. Enquanto Prabhupada estava em Joanesburgo,
Rameshwara e companhia cumpriram sua promessa e mandaram-lhe cópias de ambos os volumes do quinto canto do Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada levou os livros consigo para sua palestra numa universidade e citou passagens das instruções do Sr. Rishabhadeva, começando com um verso em que Rishabhadeva aconselha seus filhos a não viverem para o gozo dos sentidos. Maurício, 24 de outubro. Prabhupada regressara para encontrar-se com o primeiro-ministro. Num gesto de amizade, o primeiro-ministro enviara um automóvel com motorista para o uso de Srila Prabhupada em Maurícios. Certo dia, Prabhupada estava saindo para dar um passeio de carro no campo, mas quando estava para entrar no automóvel, pelo lado direito, Pushta Krishna Swami sugeriu: Srila Prabhupada, sente do outro lado, é mais seguro. E Prabhupada aqueceu. Durante meia hora eles passearam por uma linda região rural, passando por canaviais, montanhas, até chegar ao litoral. Numa certa altura eles pararam e saíram andando ao longo de um penhasco à beira-mar. Ao voltarem para o carro, Brahmananda Swami abriu a porta do lado direito e Prabhupada disse: não, o outro lado é mais seguro. Exatamente como o Pushta Krishna sugerira antes. Alguns minutos mais tarde, enquanto o Citroën preto de Prabhupada fazia uma curva, um Volkswagen apareceu de repente, avançando ao encontro deles na mesma pista. Prabhupada estava sentado atrás de Pushta Krishna e Brahmananda atrás do motorista. Um momento antes de o Volkswagen aparecer, o Srila Prabhupada sentara-se de pernas cruzadas, apoiando sua bengala no piso do carro. Enquanto o Volkswagen disparava em direção a eles, o motorista freou, desviando-se para a esquerda, mas o Volkswagen desviou para a mesma direção. Houve uma colisão de frente. A cabeça de Pushta Krishna bateu no para-brisa, quebrando o vidro. A cabeça do motorista também colidiu contra o vidro e seu rosto ficou coberto de sangue. No assento traseiro, Prabhupada permaneceu sentado com o rosto grave. E Brahmananda, chocada, subitamente abraçou Prabhupada como se para protegê-lo, embora o perigo já estivesse passado. Então Brahmananda saltou do carro para tentar fazer parar algum motorista e Pushta Krishna saiu e abriu a porta traseira, encontrando Srila Prabhupada com o rosto machucado, a perna sangrando e cacos de vidro espalhados a seus pés. Prabhupada não falou nem demonstrou sentir nada. De repente, Pushta Krishna percebeu que o carro, destroçado numa curva, estava numa posição perigosa. Assim ele juntou-se a Brahmananda na estrada para acautelar motorista e tentar fazer com que alguém parasse. O Citroën e o Volkswagen estavam destruídos. E o homem e a mulher do Volkswagen estavam ambos feridos. Logo pararam alguns motoristas e depois que as pessoas machucadas receberam os primeiros socorros, Prabhupada e os devotos entraram num carro que os levou de volta ao templo. Harikesha aguardava ansiosamente, intrigado porque Srila Prabhupada demorava tanto. Quando de repente Prabhupada apareceu, caminhando passo firme, sem dizer nada. Ao notar que todos os três estavam machucados, Harikesha gritou: "Meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu?" Mas Srila Prabhupada continuou andando em direção a seus aposentos, onde sentou-se calado.
Um devoto trouxe ataduras para os ferimentos expostos, o queixo, a mão e a perna de Prabhupada e as cabeças de Pusta Krishna e Brahmananda. Srila Prabhupada nada dissera desde o acidente, por fim falou: Asama Piklesha da Asa Deha, e traduziu: basta você aceitar esse corpo material para sujeitar-se a muitas dificuldades. Estavam sentados tranquilamente no carro e no momento seguinte, crash! Prabhupada falou ligeiramente sobre a batida e Brahmananda Swami contou que, um pouco antes do acidente, Prabhupada apoiara-se em sua bengala, o que evitou talvez ferimentos mais sérios. Consiga um pouco de resina e cúrcuma, disse Prabhupada. Misture-nos com um pouco de lixívia e levem a mistura ao fogo. Prabhupada tornava a falar. Filosofia Bhagavata e remédios práticos. Contudo, o evento assustou a todos e Prabhupada pediu que os devotos fizessem kirtana. Krishna o salvara, disse ele, levando em consideração que ambos os carros haviam sido destruídos. Os ferimentos foram insignificantes. Prabhupada parecia um herói de guerra, untado em 3 partes do corpo com o bálsamo amarelo, enquanto ouvia Hare Krishna ler em voz alta o Chaitanya Charitamrita, o desaparecimento de Haridas Thakura. Então Srila Prabhupada pôs-se a falar sobre os perigos de viajar, questionando se era recomendável prosseguir com suas viagens extensas. Sua missão era traduzir o Srimad Bhagavatam e outros textos Vaishnavas. Era importante demais para ele estar arriscando sua vida em viagens de automóvel. Ele estivera pensando em visitar Nairobi antes de visitar a Bombaim, a regressar a Bombaim. Mas agora dizia que cancelaria a visita. Disse que jamais desejara sair de Bombaim, mas porque haviam organizado tantos programas na África, ele viera. Talvez o incidente fosse um indício de que ele devia voltar para a Índia. Na manhã seguinte, com Brahmananda Swami e Pusta Krishna Swami mancando, Prabhupada saiu para dar sua costumeira caminhada matinal, tratando, porém, de poupar seu joelho machucado. Novamente discutiu com os discípulos se deveria seguir para Nairobi ou voltar para a Índia. Chavana, presidente da ISKCON em Nairobi, argumentou que Prabhupada deveria ir a Nairobi porque os devotos aguardavam sua visita com tudo bem organizado. Se Prabhupada cancelasse a viagem agora, provavelmente demoraria um bom tempo até sua volta. No entanto, outros devotos argumentavam que estava fora de cogitação pedir a Srila Prabhupada para prosseguir viagem após aquele traumático acidente. Ele deveria ir diretamente para Bombaim. Prabhupada ouviu ambas as opiniões, mas o que mais o afetou foi a possível frustração dos devotos de Nairobi, e não a necessidade de ele recuperar-se após o acidente. Portanto, decidiu ir para Nairobi. Porém, após apenas poucos dias em Nairobi, Prabhupada ficou ansioso para regressar à Índia. Chegavam até ele relatórios sobre falhas administrativas em Bombaim e sobre o roubo de material de construção da propriedade por intermédio de uma conspiração que envolvia os operários, o dono do depósito e os guardas, chowkidars. Ao ficar sabendo isso, Srila Prabhupada ficou tão melancólico que parou de traduzir, parou até de comer. Embora estivesse a milhares de quilômetros de Bombaim, sentia a dor mais do que qualquer dos devotos de lá.
De fato, muitos deles nem sequer sabiam da ocorrência do roubo. Quando Brahmananda Swami perguntou a Prabhupada por que ele não estava comendo, ele replicou: como posso comer sabendo que meu dinheiro está sendo roubado? Bombaim, 1º de novembro. O avião de Srila Prabhupada proveniente de Nairobi chegou a Bombaim a 1h da madrugada e, apesar de tão cedo, ele foi recepcionado no templo por um grupo de membros vitalícios mais íntimos, discípulos e até alguns dos arrendatários do terreno. Perante o grupo reunido agora em seu quarto, ele revelou que sofrera um sério acidente, chegando a mostrar-lhe a cicatriz no joelho. Disse sentir-se aliviado de estar de volta. Numa carta de Bombaim, escreveu: acidente foi grave, mas ainda assim Krishna me salvou. Talvez eu fique aqui por algum tempo para concluir a construção de nosso templo neste terreno. A ISKCON de Bombaim era o escritório de Srila Prabhupada, e ele logo pôs-se a trabalhar. Despediu o engenheiro, responsabilizando-o pela obra medíocre, lenta e pelos materiais de construção roubados. A princípio, Prabhupada tentara evitar de contratar uma companhia de construção, deixando Surabhi como supervisor de todo o projeto e distribuindo o trabalho entre diversos biscateiros. Mas não estava dando certo. Srila Prabhupada queria que algo mudasse, mas não havia alternativa nítida nesse sentido. Adotamos a consciência de Krishna em busca de uma vida de bem-aventurança eterna, disse ele a Surabhi. Mas ao invés de bem-aventurança eterna, estamos sofrendo ansiedade eterna. Ele conclamou Surabhi, Giriraj e outros a fazerem algo. Certo dia, um membro vitalício, que era engenheiro civil, visitou o local e disse a Srila Prabhupada que o templo e o hotel poderiam ser construídos facilmente em 6 meses. Então, Prabhupada ralhou com Surabhi, que dissera que o prazo de 6 meses não era suficiente. Agora estou perdido, pensou Surabhi, vou ficar sem serviço. Então, outro membro vitalício, o senhor Onkar Prakash Dhir, engenheiro-chefe da SCC, uma das maiores e mais famosas companhias de construção da Índia, veio ao festival de domingo e examinou a obra. Aterrado com a má qualidade da obra, ele disse que após 2 ou 3 anos ela estaria caindo aos pedaços. Giriraj, impressionado com as ideias de contratar a maior e mais competente firma de construção de Bombaim, falou com Prabhupada, que também mostrou interesse na ideia. A princípio, Surabhi ficou ressentido pelo fato de a obra ter sido tirada de suas mãos, mas após encontrar-se com o Sr. Dhir, também passou a gostar da mudança proposta. Após a assinatura do contrato com a SCC, o Sr. Dhir apresentou um organograma que mostrava cada fase da obra e seus respectivos prazos de construção. Srila Prabhupada ficou satisfeito com os métodos profissionais da empresa, a despeito do custo mais alto. Agora a obra seria executada da maneira mais profissional e rápida possível, e isso era o mais importante. Prabhupada ficou em Bombaim durante quase todo o mês de novembro e a construção progredia a passos largos. Estava fora de cogitação eliminar certos detalhes da obra para poupar um pouco de dinheiro, explicou Prabhupada a Surabhi. O templo tinha que ser uma linda joia para que as pessoas de toda a Índia viessem para morar ali. Durante a construção em Vrindavana, Prabhupada enfatizara: por que tanto? Por que não mais simples? Mas agora ele enfatizava: por que não mais? O templo devia ser opulento e ornamentado com mármore por toda parte. O hotel devia ser o mais requintado, com aposentos belamente mobiliados e um elegante restaurante. E o prédio do teatro, com seu sistema de refrigeração, devia ser um dos melhores de Bombaim.
Por que não mármores nos assoalhos? Perguntou Prabhupada, falando sobre os quartos do hotel. Sairá muito caro, disse Surabi. Não se preocupe com dinheiro, disse Prabhupada. Podemos colocar mármores no assoalho? Então façamos isso. Surabi o fez, mas tentou poupar dinheiro, colocando uma pedra mais barata nos corredores do hotel. Ao ver isso, Prabhupada ficou insatisfeito. Disse que tudo deveria ter sido de mármore. O capital para a construção de Bombaim vinha principalmente da venda de livros nos Estados Unidos, da qual Srila Prabhupada recebia relatórios regulares. Em 18 de novembro, Rameshwar enviou um telegrama com algumas das boas novas. 1 milhão de exemplares da revista Volta ao Supremo, recém-impressos, devotos em êxtase, prometem distribuir todas dentro de um mês. Gita espanhol saindo da gráfica e levando centenas de milhões a vossos pés de lótus. Tudo possível, apenas por vossa misericórdia. Quando o presidente do templo da ISKCON de Denver escreveu, perguntando se podia iniciar um negócio de joalheria, Srila Prabhupada respondeu-lhe, desaprovando a ideia. Porque eles estão fazendo negócios. Isso cria uma má atmosfera. Façamos um único negócio, venda de livros, isso é tudo. Basta vocês virarem carnes no mundo dos negócios para a sua vida espiritual ficar prejudicada. Nunca mais incentive esses negócios. Fazer negócios em vez de Sankirtana não é nada bom. Sankirtana é ótimo. Mas os grihastas podem fazer outros negócios apenas com condição de que deem pelo menos 50%. Mas Sankirtana é o melhor negócio. Prabhupada imaginava que a distribuição de livros poderia não apenas financiar a construção de Bombaim, como também poderia ajudar a concretizar seus planos ainda mais ambiciosos para Mayapur. Além de ser um bom negócio, a distribuição de livros era a melhor pregação. Aquela era a forma de Prabhupada, o dinheiro americano combinado com a cultura espiritual da Índia, e ele incentivava Rameshwar a estimular o Sankirtana nos Estados Unidos, segundo este princípio. Prabhupada diz, os Estados Unidos têm dinheiro, portanto assim funciona a cooperação entre cegos e os aleijados. Isso melhorará as relações entre Índia e Estados Unidos. Na próxima oportunidade que eu tiver de me encontrar com Indira Gandhi, informar-lhe-ei sobre a quantidade de moeda estrangeira que está sendo enviada. Após receber sua alentadora garantia de que, à medida que a distribuição de livros aumentar, a quantia enviada pela BBT também aumentará. Passaremos agora a pensar num projeto em Kurukshetra e num projeto em Jagannatha Puri. Por enquanto, estamos gastando dinheiro na Índia. Mas dentro em breve gastaremos dinheiro em toda parte. E isso realçará imensamente a posição espiritual dos americanos. Permaneça sempre dependente do Guru e de Krishna, que seu progresso estará sempre garantido.